Nós vamos nesse vídeo para simplificar tudo isso, essa falta de oxigênio na célula, essa sensibilidade das células a essa falta de oxigênio, essa isquemia, essa tolerância à falta de oxigênio, para que não morra essas células, nós vamos dividir o corpo em três. Nós vamos dividir coração, pulmão e encéfalo, que tem um tempo baixíssimo a essa sensibilidade à isquemia, à oxigenação. Nós vamos dividir ele também em outras partes. Falando dessa primeira parte, vamos dividir em três para ficar bem simples. Falando dessa primeira parte, coração, pulmão e encéfalo, nós estamos falando de três órgãos nobres. Quando eu falo de nobreza, eu lembro do rei que precisa de todas as regalias. Eles são reis do nosso corpo. Eles são órgãos que precisam desse oxigênio, dessa glicose, de todo esse suprimento. E em poucos minutos, na falta desses suprimentos, eles vão ter sérios problemas, inclusive pararem. As literaturas mais atuais, mais atualizadas, falam que a sensibilidade das células cardíacas, pulmonares e encefálicas são de 4 a 6 minutos. 4 a 6 minutos é o tempo que eles conseguem passar ali dentro do metabolismo anaeróbico, onde o meu organismo não trabalha com essa respiração externa e sim com o acúmulo de gordura do nosso corpo, e ele vai começar a produzir alguns subprodutos que não vão ser bons para o corpo, e esses produtos vão contribuir para que esse organismo cada vez mais vá à sua falência. Quando ele começa a buscar o oxigênio pela gordura acumulada no corpo, esse paciente entrou no estado de metabolismo anaeróbico, e esses três órgãos, coração, pulmão e cérebro, ele tem uma tolerância a essa falta de oxigênio que é produzida pela respiração externa de 4 a 6 minutinhos. É o tempo que o cara tá brincando na frente da tua ambulância e você querendo passar para chegar o mais rápido possível na cena. É o tempo que você perde que faz toda a diferença para esse paciente. Nós temos órgãos que precisam de oxigênio e talvez lá na cena ele está perdendo oxigênio e não está sendo suprido. As literaturas também falam que os rins, o fígado, o trato gastrointestinal, eles têm um tempo de tolerância à isquemia de 45 minutos a 1h30. Então ele tem um tempo a mais a essa tolerância à isquemia, a essa sensibilidade desse emaranhado de células à falta de oxigênio. Porém, nós não podemos nos dar o luxo de achar que pelo fato desses órgãos ter uma sensibilidade muito maior do que o coração, o pulmão e o cérebro, não vai ter problema. Quando isso está desencadeando um problema nesse trato gastrointestinal, no fígado, nos rins, enfim, o coração também já pode estar sofrendo, o cérebro pode estar sofrendo, os pulmões também já podem estar sofrendo nessa baixa tolerância à isquemia. Os braços e as pernas, ossos, músculos e tecidos, ele tem uma tolerância muito maior a essa isquemia. As literaturas falam de 4 a 6 horas. Então é importante, quando nós fazemos a administração de um torniquete, saber que nós não precisamos afrouxar esse torniquete, porque o membro ele pode passar tempos muito maiores sem esse oxigênio, sem esse sangue transmitindo, e esse paciente não vai perder o braço. Então, essa ideia de afrouxar e acochar o torniquete é uma ideia lá do passado, muito distante daqui. Hoje nós temos atualizações, hoje nós temos estudos mostrando que uma vez que você aplica, você pode passar até 2h30 com esse torniquete aplicado sem dano tecidual algum. Contanto que esse torniquete seja manufaturado, seja um torniquete com espessura correta para não causar danos ao tecido. É importante que seja aplicado também no local correto e seja notado a hora
fidedigna no próprio torniquete para sabermos quanto tempo mais esse paciente pode passar com esse torniquete para fazer a retirada dentro do intra-hospitalar. Sabendo que os nossos tecidos, esse emaranhado de célula, precisam de oxigênio da minha respiração externa e ele não se beneficia há muito tempo pelo metabolismo anaeróbico, é importante identificar esse paciente que está sangrando, sanar o problema, identificar o paciente que tem uma hemorragia interna, conduzir o mais rápido possível para o hospital, sabendo que se ele está perdendo sangue, ele não está perdendo só um líquido vermelho, ele está perdendo oxigênio e glicose. Nós temos que nos preocupar com a infusão de oxigênio para esse paciente. Se é numa máscara não reinalante, porque ele tem drive respiratório no fluxo lá de 10 a 15 litros, ou se é em fluxo máximo no meu BVM, vou fazer uma ventilação, por exemplo, a cada 6 segundos no paciente que teve, por exemplo, uma parada respiratória. No final das incursões, por exemplo, se ele ainda tem algum leve drive respiratório, se ele ainda está em gasp ou se ele ainda tem algum movimento respiratório, se ele está totalmente parado e a conduta já é de uma forma completamente diferente para o afogado, para o clínico, que isso vai ser discutido em uma próxima série, essa passo a passo, essas condutas mais atuais na parada cardiorrespiratória. Nós entendemos então que o nosso coração, o pulmão e o cérebro tem um tempo, uma tolerância à isquemia de 4 a 6 minutos. Trato gastrointestinal, fígado, rins, ele tem uma tolerância à isquemia de 45 minutos a 1h30 e os meus membros superiores e membros inferiores têm uma tolerância à isquemia de 4 a 6 horas.